Senhores, já falamos muito desse assunto aqui, mas parece que ele ainda não se esgota. Fundo Rural. Há alguns dias o STF fez um outro julgamento sobre a cobrança do Fundo Rural para as pessoas físicas e também das empresas do agro, que são adquirentes da mercadoria, ou seja, de grãos e acho que grãos, carne, madeira também entra nesse caso, enfim, dos produtos rurais, né? E nesse primeiro ponto, a decisão continua a mesma de 2017, mas para as empresas o recolhimento não pode ser cobrado. Que confusão é essa, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. E realmente, como você disse, esse é um assunto que já tive aqui várias participações para falar sobre o Fundo Rural e a cada vez vem complicando mais, tornando um assunto bem complexo, né? E realmente, na última semana, no dia 16 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal ele resolveu julgar um pacote de processos relacionados ao Fundo Rural. E foi analisado essa contribuição, esse tributo, sob várias perspectivas. Tá? Com essas decisões nesses processos, tomados na sexta-feira do dia 16, principalmente as agropecuárias, são os produtores rurais, pessoa jurídica, e as agroindústrias sofreram o maior impacto, né? Então, nessas decisões, o Supremo falou que o Fundo Rural para agropecuária e para agroindústria é uma cobrança válida. Então, tem que continuar fazendo o pagamento. Tá? Na ocasião também, o Supremo julgou, né, esse processo que você mencionou, em que se discutia novamente a validade do Fundo Rural para produtor rural, pessoa física, e também essa obrigação das adquirentes, das empresas que compram a produção rural, do produtor rural, pessoa física, fazer a retenção. Nesse caso, ela funciona como se fosse um fiscal da Receita. Ela, na hora que vai fazer o pagamento para o produtor, ela retém o valor do Fundo Rural e repassa para a Receita Federal. Então, estava sendo discutido se isso era válido, se essas empresas eram obrigadas a continuar fazendo essas retenções. E na ocasião, então, o Supremo também validou, né? Ou seja, ele convalidou aquela decisão de 2017, que mudou todo o quadro, e aí a gente vai falar sobre isso também, e invalidou essa regra de subrogação. Então, as adquirentes não estão obrigadas a fazer mais a retenção. E isso vai dar um efeito prático muito grande no passivo do Fundo Rural, né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás para tentar explicar, contextualizar. O que aconteceu? Em 2010, nós tivemos uma decisão do frigorífico Mata Boi, em que o Supremo julgou inválido o Fundo Rural para o produtor pessoa física. Como aquela decisão não tinha um efeito para todo mundo, só para aquelas partes do processo, aconteceu o quê? Cada produtor rural foi entrando com ações judiciais na Justiça Federal. E quando ele entrava com essa ação na Justiça para ter uma decisão favorável para ele não pagar o Fundo Rural, teve produtor que teve a cautela de fazer um depósito em juízo. Então, assim, todas as vezes que ele tinha que pagar o Fundo Rural, ele depositava em juízo. Tá? Agora, teve produtor que não fez isso. A adquirente pagava o preço para ele da produção e o Fundo Rural não era repassado para a Receita. O produtor ficava com o dinheiro do Fundo Rural. Então, de 2010 até 2017, nós vivemos essa situação. Em 2017, o Supremo vem, decide pela validade. Ele mudou o entendimento dele. Antes ele considerava inválido, depois ele passou a considerar válido. E aí essa decisão de 2017 abriu uma brecha para a Receita Federal vir e cobrar o período para trás que deixou de ser pago. Então hoje, Fabélia, nós temos situações de produtores que se encontram numa situação de endividamento, de devedores com a Receita Federal. Também temos as adquirentes, frigoríficos, cerealistas, indústrias, né? Também nessa mesma situação, que receberam um auto de infração cobrando o Fundo Rural que deixou de ser recolhido durante aquele período. Então, agora, o que nós temos que fazer? Esse produtor que estava ali brigando com a Receita ainda e acreditando que o Supremo pudesse dar essa decisão agora de dezembro, de forma a beneficiar ele, ou seja, anular essas dívidas, isso não aconteceu. Então, o produtor hoje ele não tem mais, vamos falar assim, uma expectativa, não há processos
tratando do Fundo Rural, que possa ajudar ele a ter essa dívida, né, que foi criada lá atrás, anulada. Então é um momento agora de cautela. Então não houve anulidade da dívida. Não houve. Aí até eu falo uma expressão assim: o Supremo convalidou, né, validou o passivo do Fundo Rural. Então aquela dívida que aquele produtor ele acreditava que o Supremo pudesse anular, isso não aconteceu. Então esse produtor ele vai ter que sentar com o advogado dele, com o contador, para fazer uma avaliação e ver a oportunidade de se fazer um parcelamento, né, uma transação com o governo federal para que ele consiga ter uns abatimentos. Agora, deixa eu compreender. E isso é válido para todos ou só para aquele que teve a dívida dele inscrita na União? Esse é um ponto importante. Nós tivemos aqui modalidades, né, de cobrança. O produtor rural, pessoa física, ele recebeu um auto de infração. Então, se ele não fez defesa nesse auto, virou o quê? Uma execução fiscal. Nós tivemos a inscrição na dívida ativa e ele tem essa ação de cobrança tramitando lá na Justiça Federal. Agora, nós tivemos casos também de um produtor não receber o auto. E esse tem que ficar quieto. Ele não precisa fazer nada. Por quê? Porque ele não está recebendo cobrança da Receita. E aí nós temos um período, um prazo, e eu vou usar uma expressão aqui, não é técnica, mas eu acho que todo mundo vai entender. É um prazo que caduca a dívida, o débito. Todo mundo entende quando a dívida caducou. Isso. Então a Receita ela vai o quê? Ela não vai poder cobrar, porque já passou o prazo. Isso aconteceu, aquele episódio lá de 2017, acho que era março de 2017. Março de 2017. E quando é que nós vamos ter para falar assim, caducou o período inteiro daquele lá? Então, aquela decisão a gente volta 5 anos atrás, tá? Se o produtor recebeu um auto de infração e ele ainda está brigando, né, fez defesa, está discutindo, e a defesa dele foi fundamentada só nessa decisão que o Supremo agora validou, ele tinha expectativa que o Supremo pudesse mudar a opinião dele novamente, acabou. Então esse é o momento desse produtor que recebeu essa cobrança, sentar com a sua assessoria e ver a possibilidade de fazer uma transação, que é uma negociação, um acordo com o governo federal. Tá? Em 2018 também, Fabélia, nós tivemos aquele PRR, que é um parcelamento especial, que foi criado por uma forma de ajudar o produtor. Né? Muitos produtores fizeram adesão a esse parcelamento. Esses vão ter que continuar fazendo o pagamento. Mas aí não muda nada. Não vai mudar nada. Tá? Agora, quem tem essa cobrança e fez defesa, e só fundamentado nessa possibilidade do Supremo ter mudado de ideia, mas não aconteceu, esse é o caso, então, de se sentar com a assessoria e ver essa possibilidade de fazer a transação. Tá? Agora, a situação das adquirentes, que são as verdadeiras vitoriosas, frigorífico, cerealista. Com essa decisão do dia 16 de dezembro agora, o Supremo então entendeu que elas não eram obrigadas a fazer a retenção, a subrogação. Então, o frigorífico que recebeu um auto de infração, esse auto é nulo. A dívida dele vai sumir, vai ser cancelada. Então, um dos principais efeitos dessas decisões agora de sexta-feira é isso. Ou seja, senhores, nós temos aí um STF que certamente teve uma reunião com alguns grandes, onde a cueca saiu recheada para poder tomar uma decisão dessa. Vamos ser bem realistas, né? A gente sabe que isso aí não foi de graça, uma decisão dessa. Você não precisa falar, não? Tá? E a questão jurídica, a subrogação sempre foi considerada válida. Então, realmente foi uma mudança de entendimento ali. E quem desempatou esse julgamento foi o ministro Dias Toffoli. Tá? Então, o efeito prático maior disso, Fabiola, então, é isso. Essas empresas, as indústrias, os frigoríficos, que estavam sendo cobrados, né, receberam auto-infração, esses débitos serão anulados. E você está falando muito da pessoa física. Agora, nós tivemos aí muitos produtores que passaram para holding, esses grupos familiares, e que a gente vê sempre o nome Agropecuária Pérez, Agropecuária Rio Paraíso, aí deixou de ser. Estes não estão nesse grupo aí, é isso? Acontece o seguinte, a gente precisa fazer também uma divisão no tempo, porque em 2018, além de se criar esse parcelamento especial, a lei trouxe uma possibilidade para o produtor, tanto pessoa física como jurídicas agropecuárias,
a fazer o recolhimento do fundo rural sobre a folha de pagamento. Então, hoje, na atualidade, então, a agropecuária ela vai escolher a forma como ela vai recolher. Ela ou tem que sobre fazer a essa venda opção lá em janeiro, né? Que daí ela recolhe o ano E inteiro. ela vai recolher irretratável. Tem que fazer o recolhimento de acordo com a escolha de janeiro. Então, assim, isso deu validade. O fundo rural hoje ele é válido. Tem que fazer o pagamento de acordo com essa opção. Agora, lá atrás, antes de 2018, a discussão realmente era a mesma do produtor pessoa física. As agropecuárias não queriam fazer o pagamento sobre a receita da venda. Por quê? A regra é que as empresas, sem ser do setor agrícola, né, agropecuário, recolhem sobre a folha. Então, por que que no setor rural tem que se recolher sobre a receita bruta? A discussão era essa. E o Supremo... É verdade, porque aqui a minha empresa recebe ali, né, a guia do INSS. Exatamente, você contribui aqui a Não empresa... é em cima, o que eu faturo em cima do meu o que eu pago em cima do meu faturamento são os impostos devidos, mas não o INSS ali, que o fundo rural vem. Fabélia, é isso mesmo. Então, tudo começou foi por esse tratamento distinto, diferente. O produtor queria receber o mesmo tratamento, queria recolher sobre a folha. E hoje, então, em razão dessa opção, é muito válido o produtor, pessoa física e as agropecuárias, fazer um planejamento tributário, porque na maioria das vezes é muito mais vantajoso para esse produtor fazer o recolhimento sobre a folha, porque sobre a venda é uma carga tributária muito pesada. Mas, para isso, como a gente sempre fala aqui no programa, você precisa estar acompanhado de um profissional. Os contadores, né? Hoje o produtor ele não pode lidar com a gestão do negócio dele de forma amadora. Ele precisa ter um relacionamento muito próximo com essa assessoria contábil, tributária, com o advogado dele, para tomar as decisões de forma segura, né? Então, mudança de cultura. O produtor precisa mudar um pouquinho a cultura e passar a ter esse entendimento, esse relacionamento mais próximo. Porque no final das contas, Fabélia, mas economiza muito dinheiro. E você agora eu vou puxar aqui porque a área específica com a especialização de tributação no agro. Sim, dá muita diferença, Leonardo? Quando você faz uma análise... Planejamento ali... O que eu vejo hoje é assim, ó, o governo cada vez mais está enxergando no setor o remédio para todos os males, né, para uma forma de equilibrar as contas públicas. Então, assim, a sociedade não aguenta pagar mais imposto. Só que o governo enxergou, então, no setor, um setor de sucesso, que vem tendo resultados aí incríveis, e ele resolveu cobrar do produtor mais. Então, nós tivemos aqui, como exemplo, em Goiás, a criação do fundo, né, o Fundo Infra, e demais estados. Então, a gente percebe que o governo está olhando e a tendência é cada vez mais reforçar os cofres, tirando o dinheiro do bolso do produtor. Agora, a forma de se tributar, ela é muito específica, Fábio. Ela é bem diferente. A tributação, o imposto de renda do produtor é diferente. É preciso ter um conhecimento bem especializado, porque além de você economizar, você também não pode errar. Porque quando você erra, você vai receber uma multa, né, da Receita Estadual, Federal, uma multa muito violenta. Isso acaba atrapalhando muito o negócio. Você vê, a multa pode chegar até 225% do imposto que você deixou de recolher. 225%? Exatamente. Então tem que ter muita cautela na hora. É muito pesado. E um detalhe também, que os governantes não estão enxergando. É que quando se tributa lá no agro, você tributa a cadeia inteira. E ela vai chegar feito uma bola de neve lá na prateleira do supermercado. Isso a gente fala sempre. E a sociedade precisa ser consciente disso, porque às vezes a sociedade acha, sociedade urbana especialmente, que tá lá tributando, lá tem que tributar mesmo. Não, na verdade, você está pagando esse tributo. E de um modo maior. Então, é aquela história que a gente precisa ter muito cuidado. Eu quero agradecer a você. Nosso tempo aqui já está esgotado. Que você tenha aí um bom 2023, que nós tenhamos, porque a gente está aí nessa expectativa de um 2023, sabe-se lá Deus como. Mas Deus o abençoe. Muito obrigada por todo o apoio em 2022, Leonardo.
Obrigado, Fabélia. Um abraço a todos os telespectadores e que 2023 traga boas notícias para a gente. Vamos com tudo e muita fé em Deus, vai dar tudo certo.